1 Coríntios 7. Todo mundo encontrou? Já está marcado aí, né? Então nós vamos ler 7, de 1 a 7. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher e do mesmo modo a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas o homem o tem. Também da mesma forma o homem, o marido, não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro, até aqui. Você deve estar pensando, o que o pastor vai pregar hoje, né? Pois é, você acompanhando aí, rememorando os domingos, né, até aqui, nós percebemos que Paulo, ele inicia a carta aos Coríntios relatando um problema interno da igreja que havia sido trazido através de outros irmãos para ele, que era o problema das divisões, né? Mas no decorrer da exposição de Paulo, você vai perceber também que há uma carta dos Coríntios enviada para Paulo, para que Paulo respondesse algumas questões. Então, o início do capítulo ainda não é a resposta de Paulo acerca das perguntas e dos questionamentos dos coríntios, mas a gente começa então no capítulo 7 a ter acesso, pelo menos da parte de Paulo, às indagações dos coríntios e às respostas do apóstolo. A gente não tem a carta dos coríntios, né? Então o que nós temos são respostas e, com base nas respostas de Paulo, a gente conclui que tipo de pergunta deve ter sido enviada para que ele respondesse. Nós vimos, por exemplo, na semana passada, a introdução a este problema que é trazido aqui, que era chamado, e é chamado, a teologia do corpo, né? E o que significa o corpo humano, por conta justamente da imoralidade sexual que existia naquela igreja, como homens procurando prostitutas, não foi isso? E aí você percebe que depois de toda a exposição de Paulo, no capítulo 7, ele vai entrar então no tipo de questionamento que foi enviado para ele, como ou em forma de uma resposta e uma exposição. Semana passada você se lembra que nós identificamos no capítulo premissas teológicas dos coríntios, não é? Nem tudo que está no texto é o ensinamento de Paulo. Parte das indagações estão no texto. Como, por exemplo, o versículo 12 diz: todas as coisas me são permitidas. E essa era uma premissa teológica dos coríntios, não é? Outra, por exemplo, que Paulo traz aqui, é que o corpo será destruído, não é? E ele vai responder. Assim também, no capítulo 7, você vai ter no versículo 1 uma pequena disputa aqui. E quando eu falo disputa na questão da tradução do que Paulo está falando, afinal de contas. Algumas versões, elas vão levar a gente a entender que o versículo 1 ele é inteiro a opinião de Paulo acerca das coisas que escreveram para ele. Como, por exemplo,
Você pode ler assim: agora quanto às coisas sobre as quais escrevestes, né? Citando a carta dos Coríntios, é bom que o homem não tenha relação com mulher. E se você lê assim, parece que Paulo está respondendo, não é, às coisas que eles escreveram, e a opinião de Paulo é bom que o homem não tenha relação sexual com mulheres. O problema é que esse tipo de abordagem não se harmoniza com o decorrer do texto. E aí você tem um texto todo picotado e todo estranho, que parece que Paulo muda de opinião o tempo inteiro, pois a orientação dele no texto é para que se case. Então, o problema inicial, né, que trago para a igreja é realmente a resolução, ou a nossa tentativa de resolução acerca do que é o versículo 1, porque se você erra no versículo 1, você erra no texto inteiro. Então, com base em alguns estudiosos, em textos mais contemporâneos, ou traduções mais contemporâneas, que já estão corrigindo esse problema das versões antigas, a melhor maneira de entender o texto e o versículo 1 é Paulo dizendo: quanto às coisas sobre as quais escrevestes, citando a carta, que coisas são essas? Que é bom que o homem não tenha relação com mulheres. E aí essa abordagem vai ser importante na nossa exposição, porque me parece, segundo alguns estudiosos, que essa indagação é dos Coríntios e não de Paulo. Por quê? Porque da mesma forma que você tem no versículo 6 uma teologia dos Coríntios, né, de que o corpo não tinha importância, e se o corpo iria ser destruído mesmo, né, na era vindoura, e se ele não tinha nenhum significado, então eles poderiam buscar a promiscuidade. Não foi isso que nós estudamos semana passada? Se o corpo vai ser destruído mesmo, se o corpo não é algo que vai fazer parte da era vindoura, então a gente pode usá-lo como quiser, ele vai ser destruído. E aí eles estavam buscando as prostitutas, não é? Provavelmente prostitutas cultuais, e esticando mais a possibilidade, como nós falamos semana passada, visto Corinto ser uma cidade portuária, né, com muita gente de fora, e a prostituição era algo tanto da parte dos homens como da parte das mulheres, então é provável que Paulo não estivesse se referindo somente às prostitutas cultuais, mas a um tipo de prostituição que fazia parte do cotidiano de um Coríntios do século I. Entendendo isso, parece que a premissa teológica dos Coríntios, com base no versículo 1, é que, pois é, Paulo, já que o corpo vai ser destruído, com base no capítulo 6, que nós lemos semana passada, ele não vai fazer parte da era vindoura. Então, não seria melhor que nós, homens, né, nos abstivéssemos do relacionamento sexual, conjugal, para alcançar algum tipo de status espiritual? E havendo alguma necessidade, sempre existirão as prostitutas. Por mais que isso soe absurdo, isso é provavelmente o problema que Paulo está enfrentando aqui. Já que o corpo vai ser destruído, então melhor é não dar vazão ao corpo. Vamos buscar uma espiritualidade, porque o sexo, de certa forma, no seio conjugal, no seio da família, é algo que pode atrasar, não é algo que pode nos deixar, quem sabe, sem experimentar experiências espirituais maiores. E por que isso, né? Não é especulação. Na filosofia grega do século I, isso é o que acontecia, né? Porque havia aquele conceito platônico de que a perfeição estava no mundo espiritual, no mundo das ideias, né? E tudo que não era a perfeição espiritual, a perfeição platônica, era algo corrompido, era algo que era mostra das coisas perfeitas. Inclusive essa abordagem, ela é usada até hoje para definir o céu, né? Como o céu sendo um lugar perfeito, e aqui imagem corruptiva, né? Ou corrompida do que vai ser o céu, por isso que o corpo vai ser destruído e a nossa alma vai para o céu. Isso é uma teologia completamente pagã, e nós vimos semana passada que Paulo vai combater, dizendo que o corpo será transformado, não é isso? E que o corpo do crente, ele pertence a Deus. Foi isso que nós vimos? Então, provavelmente, a igreja havia absorvido essa filosofia e estava realmente, não só os homens, mas as mulheres também,
que há um problema que a gente vai conhecer na carta dos Coríntios, que é chamado de mulheres escatológicas, né? Que eram mulheres realmente que buscavam uma espiritualidade abrindo mão do relacionamento sexual com os maridos. E o que está acontecendo aqui é provavelmente isso. Algumas pessoas que estavam insistindo no rompimento do relacionamento sexual para atingir uma espiritualidade mais elevada, e se houvesse alguma necessidade, as prostitutas de certa forma estariam sempre disponíveis, já que o corpo realmente seria destruído. E eu sei que você já me entendeu. Então nós leremos o versículo 1 assim: agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, a minha versão já está até assim corrigida inclusive, ou seja, não é bom que o homem tenha relações com mulher. Essa é a pergunta deles. E aí Paulo vai dizer, por causa da, minha versão está assim, né? Imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher seu marido. Versículo 2, é a resposta de Paulo à indagação deles. Não é bom que o homem tenha relacionamento sexual com mulher. E aí Paulo vai dizer assim, visto e aqui está imoralidade na minha versão, promiscuidade em algumas versões, mas a palavra no grego é porneia. E porneia é uma palavra que abrange todo tipo de comportamento sexual ilícito e imoral. Sempre é porneia. Adultério é porneia, promiscuidade é porneia, imoralidade é porneia, qualquer tipo de comportamento sexual imoral, a palavra é porneia. Então Paulo está dizendo aqui, não é simplesmente, e aqui que está o grande X da questão, por causa da falta de controle de vocês, né? Por causa da imoralidade dos coríntios, por causa do contexto cultural, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, por causa do que eu já disse no capítulo 6, problema com as prostitutas, que era a mesma palavra lá, porneia, né? A imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja, homens procurando prostitutas. Ele vai dizer, é bom que o homem tenha a sua mulher e a mulher tenha o seu homem. E aí você vai dizer assim, entendi, pastor, ele está dizendo então que todo mundo na igreja tem que casar. Não, ele não está dizendo isso. Até porque ele vai defender, no final dessa porção que nós lemos, o status dele de celibatário. Paulo era um celibatário. Nós não sabemos se Paulo era viúvo, se Paulo passou por um divórcio, visto ele ter abandonado o judaísmo tradicional, a mulher tinha direito de abandoná-lo, não sabemos, ou mesmo se ele nunca havia se casado, é a menor chance, mas ela existe. O fato é que Paulo não está dizendo, é bom que todo homem dessa igreja se case, porque ele vai dizer, melhor para os solteiros é que continuem solteiros, se você continuar lendo, e vai ser o sermão de semana que vem. Então não é isso que Paulo está dizendo, porque a expressão ter, né? Por exemplo, ele diz, é bom que o homem não tenha relação com mulheres, né? Ela é parte dos Coríntios, em algumas versões, é bom que o homem não tenha com mulheres, a expressão ter, ela é, na verdade, um eufemismo para relação sexual, né? Ele está sendo aqui, na verdade, bem refinado. É bom que o homem, o que vocês disseram, que o homem não tenha com mulher, não esteja com mulher, ele está falando do sexo mesmo. Da mesma maneira, o versículo 2, por causa da porneia, por causa do problema da igreja de buscar prostitutas, né? Você vai entender no decorrer do texto, que cada homem tenha a sua mulher, não no sentido de casar, mas que tenha relacionamento sexual com a sua mulher, e cada mulher tenha relacionamento sexual com o seu marido. Viu que mudou, né? Ele não está dizendo assim, o homem não toca em mulher, isso é ruim, né? Mas porque vocês não se controlam, é bom que se casem. Não é isso que ele está dizendo. Porque aí Paulo está indo contra toda a tradição judaica que ele defende. Não é bom que o homem esteja só, não é? O homem sairá de sua casa, se unirá à mulher e serão os dois uma só carne. Toda a teologia, toda a tradição de Paulo judaica e cristã é que o homem se case sim. É o natural, é para o que, no final da história, o objetivo para o qual Deus criou o homem e mulher, não é? Então ele não está, no final da história, dizendo, não, tocar em mulher, ter relacionamento com mulher e mulher com homem, né? É algo espiritualmente menor. Não é isso que ele está dizendo. Mas por causa da imoralidade de vocês, que se casem. Essa é provavelmente a interpretação
que você já ouviu na sua vida, né? Mas Paulo não está dizendo isso. Ele está respondendo uma indagação que afirmava que o sexo era ruim para a ascendência espiritual, e ele está dizendo que o homem com a sua esposa, não é, tenha sexo. É isso que ele está dizendo. Que o marido tenha sexo com a sua esposa e que a esposa tenha sexo com o seu marido. É isso que Paulo está dizendo. No versículo 2, dizendo, repetindo, por causa da porneia, né? Cada homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha seu marido. Então, você já percebeu que provavelmente esse rompimento com a atividade sexual do casal estava levando os homens e as mulheres ao adultério, à promiscuidade. Esse é, no final da história, o cerne dessa passagem no capítulo 7. Quando havia o rompimento, quando havia realmente essa pausa, né? O que acontecia? Os caras, e provavelmente também as mulheres, começavam a perder o controle, não é? Por conta da sua libido. E aí o que eles faziam? Encontravam facilidade nos prostíbulos, nos templos que envolviam o paganismo daquele tempo, envolvia a promiscuidade, e lá eles aliviavam sua necessidade. Isso trazia algum tipo de consciência pesada? Não, porque eles achavam que no final da história não tinha nada demais dar essa aliviada. Mas no casamento, isso vai fazer mal para a gente. Estranho, né? Mas era provavelmente o que estava acontecendo. Qual é a orientação de Paulo? Que não cesse o relacionamento sexual dentro do casamento. Isso, inclusive, é interessante, né? Para quem sabe uma abordagem mais liberal do nosso tempo, que defende, quem sabe, o sexo casual ou algo do tipo, você vai perceber que no século I, já no século I, no mundo pagão, a defesa de Paulo é para que haja sexo no casamento. O homem com sua mulher e a mulher com o seu homem. O marido com sua esposa e sua esposa com o seu marido. O que for fora disso é porneia, promíscuo, imoral, pecado. Você percebe que eu não preciso ir muito além desse texto se eu não quiser, para realmente fazer uma apologia cristã de que o sexo que é aceitado por Deus, que é aceitável a Deus, é o sexo do casal, daqueles que se casaram, daqueles que diante de Deus estão casados. Fora disso, porneia, promiscuidade, pecado. Paulo está dizendo isso no século I. Apesar do cerne do problema ser realmente essa interrupção, que nós vamos ver mais adiante, ele vai orientar, é bem claro no texto a orientação de Paulo para o casal. Mas e os solteiros, pastor? Os solteiros, ele vai dizer mais adiante, permaneçam assim. E a gente vai ver os motivos posteriormente. Até dentro desse texto já é possível a gente fazer realmente uma defesa do celibato em alguns casos. Mas que fique bem claro, não é sobre sexo é pecado, como a abordagem católica, por exemplo, que diz que a queda foi o sexo, né? E o sexo, no final da história, é um modo de se viver de homens e mulheres caídos. Na verdade, o sexo é de Deus. Deus criou o homem e a mulher sexuais, não é? Com sexo mesmo, porque isso é bom, não é? Para que debaixo da bênção de Deus seja algo ótimo, maravilhoso, não é isso? É ou não é, gente? Mas eu também assim, mas Paulo está dizendo, eu sou só o que está trazendo a mensagem do apóstolo Paulo. Sexo é para ser uma coisa boa. Então, se há algum tipo de barreira, de impedimento, de consciência pesada de que estamos fazendo algo mal, né? Algo sujo, algo impróprio, Paulo está dizendo que não. É necessário haver no final da história. É necessário que haja. É necessário que seja saudável. É necessário que seja entre o homem e a mulher. É necessário que tenha a bênção de Deus. E é necessário também que não haja algo fora do casamento. Porque se houver algo fora do casamento, ele vai dizer imoralidade, porneia, não aceitável por Deus. Amém? Amém. Pois é. Assunto delicado, né? Os caras estão assim, as mulheres estão assim. Mas vai piorar, né? No bom sentido. Pois então, a gente parte então para a segunda parte, né, do texto. Versículo 3. Isso é bem interessante, cara. O marido
cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher. E a responsabilidade conjugal aqui não é pagar as contas, não. Ele ainda está falando de sexo no casamento. Esse é o tema do assunto. Esse é o tema dessa porção. Marido, cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher. Se você não está cumprindo, cumpra. Essa é a orientação de Paulo, né? Da mesma forma, versículo 4, ou 3 ainda, né? Do mesmo modo, a mulher para com o marido. Então, você percebe que há uma responsabilidade, não é? Então, não tem romance aqui ainda não, tá? A linguagem de Paulo é de que houve realmente um acordo de núpcias, não é? Um contrato, se você quiser tratar, e de que nessa aliança, nesse acordo, nesse contrato, há responsabilidades a serem cumpridas. Estão entendendo isso? A linguagem é bem essa. Vou dar uma pancada aqui. Foi. É bom que, né, o pessoal fica menos tenso. Há responsabilidades. Responsabilidades que foram acordadas. Correto? E os caras já estão aí, né? Ah, sabia, né? Agora eu vou cobrar. Cadê, né, a minha parte do negócio? Mas você vai ver que Paulo vai fazer uma inversão bem interessante aqui no 4. Ele vai dizer assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o seu marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. No final da história, Paulo não está dizendo para os caras reivindicarem, né? Os crentes de Corinto reivindicarem a parte do contrato das mulheres. Ele está dizendo que quando houve a aliança, o pacto, o contrato, você não é mais dono do seu corpo. O outro é. Então não é sobre o outro ter dívida comigo, é sobre eu ter dívida com o outro. Está entendendo isso? Não é sobre eu reivindicar o meu direito, é sobre o outro saber que eu tenho direito e vir de bom grado realmente sanar o problema. Isso é interessante. E olha que está falando no século I, para uma civilização extremamente machista, não é? Paulo veio do judaísmo e o judaísmo dizia que a mulher tinha obrigações para com o marido e ela não tinha direito nenhum. Não é assim? A mulher no judaísmo só poderia se divorciar do cara se ele apostatasse. Aí sim, fora isso, era só o homem que poderia dar carta de divórcio para a mulher. Então você vê uma cultura extremamente machista. Mas Paulo tem uma mente completamente avessa à cultura do seu tempo e ele vai colocar os dois, marido e mulher, em pé de igualdade no relacionamento. O homem não tem mais domínio sobre o seu corpo porque ele agora pertence à sua esposa. Da mesma forma, a sua esposa não tem mais domínio sobre o seu corpo porque o seu corpo pertence ao seu marido. Você percebe? Que ele está aqui colocando no mesmo nível aqui. Mas interessante ainda mais é a expressão aqui que ele usa, por exemplo, em responsabilidade. A palavra no grego é opheilere, que é dívida. Então, percebeu isso? Renato, para de rir. Quando há o casamento, há uma dívida que eu tenho que pagar para minha esposa. E a minha esposa também tem uma dívida para comigo. E é sobre sexo. Você está entendendo isso? É romântico? É, claro que é. Nós somos indivíduos que temos emoções, sentimentos, né? Nos frustramos, nos alegramos. Tudo isso é levado em consideração. E aqui não é um contrato legal de alguma coisa desse tipo. Mas a gente precisa da abordagem correta, não é? E a abordagem correta é sobre responsabilidade e direito. Direito que o outro tem sobre o meu corpo. Direito que o outro não tem mais sobre o corpo dele. Por que Paulo está dizendo isso? Ele vai continuar dizendo, você vai entender muito bem. Versículo 5 ele fala assim, ó. Não vos, na minha versão está assim, né, bem suave. Não vos negueis um ao outro. E a palavra no grego é apostereo, que significa defraudar. Defraudar. Mesma palavra usada para quando um irmão defraudou o outro na igreja e foi levado para julgamento.
privou o outro do seu direito, não é? Lesou o outro. Está entendendo isso? Paulo está dizendo assim: parem de defraudar um ao outro, parem de tirar o direito do outro, parem de lesar o outro naquilo que lhe é devido. Percebe o que ele está dizendo? A minha versão está bem suave, né? Não vos negueis um ao outro. Aí ele vai dizer assim: a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo. E aí você provavelmente já ouviu alguém pregando isso aqui, dizendo: tá vendo, tem que dar uma pausa para a oração. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo: se houver uma pausa para a oração, né, que seja de comum acordo, combinado. Porque é provável que a igreja primitiva funcionasse assim: as pessoas tiravam um tempo para orar e cessavam todas as atividades, né? E é provavelmente sobre isso. Mas Paulo não está orientando para haver uma pausa. Ele está dizendo que se houver uma pausa de comum acordo, que seja para a oração, ok. Mas e depois disso? Uni-vos novamente. A preocupação de Paulo é que essa pausa não fosse grande, não fosse levada a extremos, para que não houvesse realmente o cerceamento do direito do outro. Por quê? Para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de controle. Pois então, queridos irmãos, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Vamos recapitular. A busca por uma espiritualidade ascética, não é? Com uma compreensão da vida sexual como algo carnal, e aí eles rompiam, tanto homens quanto mulheres. Por causa do rompimento, eles se descontrolavam, não é? E aí no final da história caíam em adultério, em promiscuidade, em prostituição. Qual é a orientação de Paulo? Que isso não aconteça entre vocês. Ele é completamente contrário à pergunta dos Coríntios, esse comportamento do rompimento, né? Não é bom que o homem toque mulher, ele é completamente contrário. Ele fala: vocês precisam ter uma vida sexual plena, satisfatória, e se tiver que ter uma pausa, que seja acordado, não é da parte de um. Eu decidi. Você não decide nada sozinho mais, porque você pertence ao outro. Então, em comum acordo, se for, olha só, se for sair de férias, é isso que ele está dizendo? Gente, fala aí vocês, é isso que ele está dizendo? Se você for sair de férias, aí tudo bem, pode, né, interromper, parar, pausar, é isso? Não, se você tiver uma vida de trabalho muito intensa e não der tempo, né, para dar atenção para o seu cônjuge, tudo bem, está tudo certo, é isso que ele está dizendo? Não, se você não estiver muito feliz, né, muito de bem com a vida, é isso que ele está dizendo? Não, se for para oração, se for somente para a oração, ok, eu até concordo, vai dizer Paulo. Se houver consentimento, porque se o outro discordar, você ainda tem um problema. Não, por favor, né? Eu estou desesperado, né? E essa é a hora que você vê: não, mas agora eu vou orar. Como assim? A gente não... Você não falou comigo sobre isso. Por que Paulo tem essa preocupação? Para que Satanás não vos tente. Essa é a preocupação de Paulo, porque se houver um rompimento e se alguém for deixado em uma situação realmente de descontrole, é a hora que o diabo malandramente vai fazer o quê? Tchum, e o cara cai ou a mulher cai. E aí, quem sabe, isso pode ser um assunto e tanto para a gente também, porque não é defendendo o adultério, né? Óbvio que eu nunca vou fazer isso, mas muitas das vezes a gente, quando lida com situações assim, a gente só leva em consideração o fato consumado, né? Adulterou, mas a gente não sabe o que está acontecendo na casa do cara ou na casa da mulher. Às vezes a pessoa está lá e sexo é uma necessidade, né? As pessoas têm necessidade, somos seres sexuais, não é? Não somos múmias, né? Nem pessoas de gelo ou de pedra. E aí é deixado de qualquer jeito, muitas vezes porque o cônjuge quer manipular a situação, porque para alcançar alguns objetivos, né? Aí a gente fala: não tem, vou deixar, né? Vou deixar sofrer, né? Vou deixar sofrer. Ou mesmo por falta de tempo, né? O trabalho está me tomando tanto tempo, não tenho, eu só vivo com dor de cabeça, eu só vivo cansado. E aí no final da história não tem a sua participação por causa de outras atividades, de outras motivações que vão deixar sempre alguém exposto nessa história.
Mas a gente só lida com o fato, caiu em adultério. Mas a gente não sabe o contexto, o tipo de vida que a pessoa estava vivendo, que deixou ela exposta e o diabo foi lá, se aproveitou e a pessoa caiu. Aí a gente vira um bando de moralista, fala, vamos me excluir da igreja, não sei o quê, porque a gente só olha isso. Mas no final da história, a orientação de Paulo é que não haja um rompimento, porque senão o diabo se aproveita disso. Está acontecendo entre vocês. E não é verdade isso? A gente precisa entender o sexo como bênção de Deus. Isso aqui não é um congresso de casais não, tá? É o culto de domingo. Amém? Amém. O sexo como bênção de Deus, dentro do casamento, abençoado por Deus, para que nós estejamos plenos, felizes, não é? No nosso relacionamento, em amor. A gente precisa entender que o sexo é algo que é uma obrigação de quem se casou. E que isso fique claro nas palavras de Paulo. Não defraudem uns aos outros, né? A pessoa que casou com você tem direitos, né? E você tem obrigação. E isso precisa ser algo resolvido. Isso precisa ser algo saudável. Paulo vai dizer também, se tiver que dar uma pausa, né? E agora eu fiquei sem voz aqui. Eu preciso gritar, cara, senão, mano, o pessoal dorme aqui, né? Se houver uma pausa, que seja uma pausa pela oração. Outro motivo não é um motivo válido aqui no texto de Paulo. Você pode até, não, pastor, mas eu estou com um problema lá. Não importa. O que importa é o texto hoje aqui. E na orientação de Paulo, que seja somente para orar. Vai orar? Vai tirar uma semaninha para orar? É isso? Conversem, né? Vamos orar, marido? Vamos orar, esposa, essa semana? Estou precisando orar. Me dedicar à oração. Aí Paulo vai falar, ok. Acordaram e depois vocês precisam se unir de novo. Rápido, inclusive. Porque senão o diabo, que é esperto, está aí para vos tentar. E aí eu me lembro de uma história de um homem que tinha muito dinheiro e fazia viagens, né, constantes para fora do estado. E ele sempre levava a cozinheira e mais um ajudante lá, um secretário. E aí um dia o pastor falou para ele assim, você não está passando muito tempo fora de casa, não? Ele, não, pastor, eu sei exatamente a hora de voltar para casa. E qual é a hora de exatamente de você voltar para casa? Ele disse, eu sempre que viajo eu levo o meu secretário e a Maria, aquela senhora que cozinha para a gente. A hora de eu voltar é a hora que eu começo a achar a Maria bonita. Aí é a hora de voltar. Homens entenderão, não é? Existe realmente uma necessidade real, existe uma condição frágil que o homem pode ser exposto e que o diabo pode se aproveitar, que pode haver uma queda. Existe também situações femininas que as deixam frágeis, que pode ser usado pelo diabo para a queda. Então nós, como crentes, homens e mulheres de Deus, precisamos ficar ligados na necessidade do outro. O texto aqui é sexo, mas eu posso abrir para necessidades afetivas, necessidade de atenção, necessidade de compreensão, necessidade de carinho. Tudo isso expõe as pessoas. E às vezes a gente não está vendo aquilo que é óbvio, porque a gente está com a cabeça nas outras coisas, distraído demais, trabalhando demais, estudando demais, alguma coisa demais que está impedindo a gente realmente de ser o que nós precisamos ser num casamento, que é a outra parte, não é? Que é realmente aquilo que completa, realmente aquilo que vai trazer a completude do casamento. E a gente vacila muito nisso, principalmente quando a gente já tem muito tempo de casado, conhece o outro demais, né? E a gente acha que tudo se resolve muito fácil, muito fácil. E muitas coisas passam despercebidas por nós. Percebe isso? Quem sabe a gente precisa começar a sair de um comportamento egoísta, né? Que sempre olha da sua perspectiva e começar a olhar da perspectiva do outro. Do outro. Será que realmente eu estou sendo um bom marido? Será que realmente eu estou cumprindo com as minhas obrigações? Paulo vai dizer.
Será que eu realmente estou sendo o provedor? Estou sendo o líder? Estou sendo aquele que traz segurança para minha esposa, para minha família? Será que eu estou sendo aquela mulher que é companheira, que é compreensiva, que anda junto, que caminha junto? Isso tudo no final da história é receita para dar certo, o contrário é receita para dar errado. Aí no final a gente só tem dedos para apontar, mas você isso, você aquilo outro, e no processo a gente não estava junto. No processo a gente não caminhou junto. No processo a gente não buscou a compreensão. No processo a gente não buscou estar do lado, né? Para realmente perguntar o que a gente pode fazer para que as coisas andem bem. A gente esquece disso. Eu falo que a gente esquece e me incluo nisso também, tá? Eu me esqueço sim. Eu já conheço minha esposa tanto, já sei mais ou menos como funciona a rotina dela, que muitas vezes as coisas passam batidas. E quando eu vou ter acesso ao problema, já é um problema. Já virou um problema. Que poderia ser resolvido bem antes, se houvesse a sensibilidade da minha parte para prestar atenção nas coisas. E a gente deixa passar batido. Então, a orientação de Paulo, óbvio, volta a falar, é sobre um problema sexual, um problema que estava acontecendo dentro da igreja, mas que pode realmente ser aberto para outras situações relacionais, que falta da nossa parte a responsabilidade, o dever de realmente ser o suporte para o outro. E parar de olhar só para a gente. Só para mim, é só os meus problemas, é só o outro que falha, é só o outro que me deixa realmente necessitado, é só o outro sempre, e eu nessa história, quem eu sou? Sou a parte realmente que está dando suporte, que está caminhando junto? Amém? Amém. Versículo 5, não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrares à oração, depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de controle. Todavia, olha só, isso aqui é interessante. Digo isso como concessão e não como mandamento. O que Paulo diz como concessão e não como mandamento? Paulo está dizendo assim, não, eu estou falando isso, mas isso não é um mandamento, não. Isso é a minha opinião. Do que é? Pausar para oração. Paulo não está dizendo, estou dizendo para vocês orarem. Ele está dizendo, se parar para orar, voltem rápido depois. E essa pausa não é uma orientação minha, não. Não é mandamento. Mas se vocês acordaram assim, ok, mas que retornem, né? Que se liguem novamente, que estejam juntos novamente. Percebe? Que até para a oração, Paulo vai fazer realmente aqui uma observação que seja rápido. Porque vocês não podem ficar afastados uns dos outros. Por quê? Porque estava havendo um problema de moralidade dentro da igreja e provavelmente era por conta disso, o rompimento. E aí dava o PT, não é? Versículo 7. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu estou. Qual é a condição de Paulo? Celibatário. Paulo, como eu falei, não tem uma esposa, ele vive assim. Então, será que Paulo está dizendo assim, eu preferia que ninguém casasse, né? Que todo mundo ficasse, sem esposa, sem marido, porque essa é uma condição melhor, espiritualmente melhor. Não pode estar dizendo isso, né? Senão ele vai contra tudo que ele escreveu até agora. Por isso a gente precisa ler com calma. Na mesma condição que eu estou, aí ele vai dizer assim, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus. Interessante que o dom aqui é o carismatas, que é dom do Espírito Santo. Então Paulo vê o fato dele ser solteiro como dom do Espírito Santo. Paulo vê o fato dele ser celibatário por dom do Espírito Santo. Assim como João Batista era celibatário, não tinha esposa, Jesus foi celibatário. Essas pessoas eram pessoas que tinham um dom do Espírito Santo para viver daquela forma. Não tinham necessidades sexuais. E você sabe que eu conheço gente assim? Eu conheço pelo menos 2 pessoas do Rio de Janeiro, homens já, né, adultos, que nunca namoraram, não eram gays também, e não tinham necessidade. Eu me lembro que eu conversei com um, ele falou assim, não cara, eu não sinto necessidade nenhuma de casar, não quero casar. Ele falou, não me importa. Interessante isso, né? E a gente acha que não, mas existe sim, tá? Isso, quem sabe, pode ser até
aspecto da teologia do Novo Testamento para abrir a nossa mente, porque às vezes a gente cobra das pessoas o casamento, sabe? Às vezes a pressão vem da própria igreja. Fulano não casou ainda, né? Vai ficar para titia, vai ficar para o titio, né? E a gente perde de vista o fato de que existem pessoas que foram chamadas para serem solteiros. E é um dom do Espírito Santo. Porque será que, se Paulo fosse casado, ele teria vida ativa na área de missões e evangelismo como ele teve? Não. Ele vai dizer isso aqui depois. Ele vai dizer isso depois. Não teria. Será que João Batista? Será que Jesus? Será que Elias? Será que Eliseu? Né? Tantos homens eram homens chamados por Deus para ter aquele estilo de vida. Então a gente precisa realmente buscar entender que nem todos irão se casar. Isso não é um problema. Isso é um chamado. Não é viver uma vida de castidade como os padres, né? E no final acabar incorrendo em um problema imoral, né? De imoralidade. É pessoas que não têm o menor dom para a castidade que vão e acabam caindo. Óbvio que vai cair. Aqui são pessoas chamadas por Deus para viverem nessa condição. Elas não têm necessidade. Não é algo que é para elas necessário. E aí elas vão viver a vida delas fazendo a vontade de Deus, sendo abençoadas por Deus, sem ter necessidade do casamento. Quando a igreja coloca um fardo, quando a família coloca um fardo, quando a gente coloca um fardo realmente em cima da única possibilidade que é o casamento, a gente também está errando. Há alguém celibatário aqui? Acho que aqui é quase todo mundo casado, né? Só a Beca e o Eric que são jovens ainda. O resto é casado, né? Então não me parece que vocês sejam celibatários não tem cara, né? Mas se a gente se deparar com alguém, a gente precisa entender. Na igreja onde eu vim, tinha uma mulher, me lembro, que ela era professora, acho, de crianças. Falava bem alto, uma mulher falava bem alto, usava um óculos assim, bem fundo de garrafa, assim, né? Me lembro. Aquela mulher nunca se casou, a mulher tinha mais de 50 anos, solteirona. E eu me lembro dos comentários. Ali não casa mais não, né? Como se fosse uma pessoa imprópria, né? Não serve porque ninguém quer. Mas a opção dela era não se casar. E isso é dom de Deus. Assim como se casar é também dom de Deus. Porque o que Paulo vai dizer? Mas cada um tem o seu dom da parte de Deus. Um de um modo, celibatário como ele. Outro de outro, se casando como os outros. Então Deus chama as pessoas. E Paulo vai dizer, nessa é uma das séries de orientações de Paulo, permaneçam como estão, não é? Você foi chamado para ser celibatário? Amém. Deus vai te abençoar assim, que não haja pressão sobre você. Você foi ser chamado para se casar? Amém. Deus vai abençoar a sua vida. Ambos são espirituais, ambos são chamados de Deus, ambos são bênçãos na vida de vocês e precisa ser, mas precisa haver realmente a nossa responsabilidade, como já falei, e participação ativa na vida do outro, no sentido de cumprir com as nossas responsabilidades e obrigação. Amém? Amém. Espero que tenha abençoado a vocês como abençoou a mim, e que a gente não espere chegar no nível daquele homem que viajava com a sua cozinheira, né? Que sejamos casais, famílias, pessoas felizes, abençoadas por Deus e comprometidas com o bem-estar dos nossos cônjuges.